Você está pronto para descobrir o segredo por trás de um dos pratos mais reconfortantes do Japão? Prepare-se para se apaixonar pelo nikujaga, um ensopado delicioso de carne e batata que vai aquecer seu coração e sua alma. Fique comigo para aprender a fazer essa maravilha. Olá, pessoal da cozinha, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada culinária até o Japão para preparar um clássico absoluto, o nikujaga. Este é um ensopado tradicional japonês, feito com carne fatiada, batatas, cenouras e um caldo rico e levemente adocicado. É o tipo de comida que faz você sentir em casa, sabe? Aquele prato que sua avó faria se ela fosse japonesa, é perfeito para um jantar em família durante a semana. Um almoço especial de fim de semana ou simplesmente quando você precisa de um abraço em forma de comida. Neste vídeo, vou te mostrar o passo a passo completo, desde a escolha dos ingredientes até o cozimento lento, que deixa tudo incrivelmente macio e saboroso. Mesmo que você nunca tenha cozinhado comida japonesa antes, prometo que você vai conseguir fazer um nikujaga de dar água na boca. Vamos cozinhar juntos? Eu sei que cozinhar pratos japoneses autênticos em casa pode parecer um desafio enorme. Muitas vezes a gente olha para uma receita e se sente intimidado, né? Ingredientes com nomes estranhos, técnicas que nunca vimos antes. É fácil pensar, né? Isso é muito complicado, melhor deixar para os restaurantes. Talvez você já tenha tentado fazer algo e o resultado não ficou como o esperado. O sabor não era o mesmo, a textura ficou errada. É frustrante e com um único nikujaga não é diferente. Como conseguir aquele equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado? Como garantir que as batatas cozinhem sem desmanchar completamente? E onde diabos eu encontro dashi, mirim e sake? Essas dúvidas são super comuns e podem fazer qualquer um desistir antes mesmo de começar. O medo de gastar tempo e dinheiro em ingredientes para no final ter um prato que não agrada a ninguém é real. Mas eu tô aqui para te dizer que é totalmente possível superar esses obstáculos. Hoje vamos desmistificar o nikujaga. Vou te mostrar que com as instruções certas e algumas dicas práticas, você pode sim fazer um ensopado japonês autêntico e delicioso na sua própria cozinha, sem estresse e sem complicação. Vamos quebrar essa barreira juntos e trazer os sabores do Japão para sua mesa. Para que a gente consiga fazer isso, vamos primeiro entender um pouco mais sobre esse prato incrível. A história do nikujaga é bem interessante. Diz a lenda que ele foi criado no final do século XIX, inspirado pelos ensopados de carne que os almirantes da marinha japonesa provaram na Europa. Eles queriam recriar esses pratos no Japão, mas como não tinham alguns ingredientes como vinho tinto e manteiga, adaptaram a receita usando o que tinham à mão: shoyu, açúcar e mirim. E assim nasceu o nikujaga, um prato que une a técnica do ensopado ocidental com os temperos clássicos japoneses. Incrível, né? Agora vamos falar dos nossos protagonistas, os ingredientes, o coração do nikujaga, é claro, a carne e a batata. Para a carne, usamos fatias bem fininhas de contrafilé ou outra carne macia. Se você não encontrar já fatiada, pode comprar um pedaço e pedir para o açougueiro fatiar ou até congelar um pouco e fatiar em casa. As batatas podem ser as que você preferir, mas as do tipo Asterix ou Mona Lisa funcionam muito bem porque mantém a forma depois de cozinhar. Além disso, vamos usar cebola, que vai ficar super macia e adocicada, e cenouras, que adicionam cor e um sabor extra. O segredo do caldo está na combinação de dashi, o caldo base japonês, shoyu, sake, para cozinhar e mirim, um vinho de arroz doce. Não se preocupe. Hoje em dia você encontra esses ingredientes na seção de produtos orientais de muitos supermercados ou em lojas especializadas. O processo de preparo é mais simples do que parece. A primeira etapa é preparar os vegetais, descascar e cortar as batatas e cenouras em pedaços médios e fatiar a cebola. Um truque para as batatas não escurecerem é degsalós de molho em água enquanto preparamos o resto. Em seguida, em uma panela grande, vamos refogar rapidamente as fatias de carne. Assim que mudarem de cor, retiramos e reservamos. Na mesma panela, refogamos a cebola até ficar translúcida e depois adicionamos as batatas e cenouras. Agora vem a mágica. Voltamos a carne para a panela e adicionamos os líquidos do nosso caldo, o dashi, o shoyu, o sake e o mirim, além de um pouco de açúcar para equilibrar. E é isso, o trabalho pesado acabou. Agora é só deixar a paciência agir. E chegamos ao momento crucial,
O clímax da nossa receita, com todos os ingredientes na panela, o cheiro que começa a subir já é uma promessa de que algo maravilhoso está acontecendo. Agora, vamos reduzir o fogo para o mínimo, tampar a panela e deixar tudo cozinhar lentamente. Esse é o grande segredo do Nikujaga, o cozimento lento. É nesse tempo que a mágica acontece. O caldo vai, aos poucos, penetrar em cada pedaço de batata e cenoura, deixando-os incrivelmente saborosos e macios, mas sem desmanchar. A carne, que já é fina, vai ficar tão tenra que derrete na boca. A cebola praticamente desaparece, se transformando em parte do molho delicioso e adocicado. Durante esse processo, que leva cerca de 20 a 30 minutos, sua cozinha será tomada por um aroma irresistível, uma mistura do salgado do shoyu, o doce do mirim e o umami do dashi. É um cheiro que conforta, que abre o apetite e que reúne todo mundo na cozinha perguntando: o que é que tá cheirando tão bem? Quando você abrir a panela e vir aquele ensopado borbulhando suavemente, com as cores vibrantes e o caldo ligeiramente reduzido, você saberá que está prestes a provar o verdadeiro sabor da comida caseira japonesa. Este é o momento da verdade, onde a simplicidade dos ingredientes se transforma em uma complexidade de sabores de aquecer o coração. E olhem só isso. Depois de cozinhar em fogo baixo, nosso Nikujaga está pronto. Conseguimos criar um prato substancioso, cheio de sabor, que traz um pedacinho do Japão diretamente para nossa casa. As batatas estão macias, a carne está tenra e o caldo. O caldo está simplesmente perfeito, com aquele equilíbrio delicioso entre doce e salgado. Só de olhar já dá água na boca. Vamos recapitular as dicas principais para você acertar sempre. Use carne em fatias finas para garantir a maciez. Cozinhe em fogo baixo com paciência para que os sabores se desenvolvam e os vegetais não desmancem, e não tenha medo de usar os temperos japoneses clássicos como shoyu, mirim e sake, pois são eles que dão a identidade ao prato. Com essas dicas, seu Nikujaga será sempre um sucesso. E aí, gostou de aprender a fazer esse clássico da culinária japonesa? Se você curtiu esta receita, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito. E me conta aqui nos comentários o que você achou, se vai tentar fazer em casa. Aproveite e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma delícia como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.